Ok, dou as boas-vindas a todos vocês a esse curso, né? Como dizia, sou o Padre Bruno, e nós vamos estudar um tema muito interessante, talvez para alguns de vocês até algumas novidades que a gente vai ver ao longo desse curso de Jesus no período patrístico, né? Na verdade, estamos estudando, aprofundando a cristologia, o estudo de Cristo, na época dos padres da Igreja, né? Então, o nosso curso vai ser baseado sobretudo nos 4 primeiros séculos. Já falarei um pouquinho para vocês o que é a patrística, de quais períodos, né, ela se compõe, qual vai ser a nossa estrutura do nosso curso, o conteúdo programático do nosso curso. Mas já de primeira mão quero antecipar para vocês que eu vou abordar sobretudo os 4 primeiros séculos e sem pressa a gente vai ir aprofundando os temas conforme o curso nos permitir, né? É verdade que a cristologia, a partir do 4º século, nos é mais conhecida. Nós conhecemos o Concílio de Nicéia, o Concílio de Constantinopla I, etc. No entanto, é menos conhecida a cristologia dos 3 primeiros séculos. Então, eu nesse curso eu vou querer aprofundar mais esse período, embora espero também alcançar o século IV, século V, onde a cristologia é muito importante também. Pois muito bem, então vamos estudar a cristologia e também, em consequência, a soteriologia, ou seja, a teologia da salvação que nos vem de Cristo. Cristo é o Salvador, nesse período tão apaixonante, tão interessante da história da Igreja, que é o período dos inícios, o período da patrística. Esse curso ele está estruturado da seguinte maneira. Okay? Então, em primeiro lugar, no primeiro tópico, não sei se vou conseguir abordá-lo totalmente hoje, senão continuaremos na seguinte aula, mas eu quero fazer uma espécie de aula introdutória para vocês, espero que seja de utilidade, sobre a cristologia e a arte na era patrística paleocristã. Vocês vão ver que a arte, a literatura, ou seja, a escritura, né? Nós vamos estudar muitos textos sobre Jesus no período patrístico, mas os textos, a literatura, ela também está irmanada, está conectada, por assim dizer, com as demais artes do mesmo período, né? Sobretudo a pintura, a escultura. Então, olhando a arte daquele período, a gente vai entender também melhor o que os padres da Igreja escreveram naquele tempo. Então, na aula de hoje eu vou fazer uma introdução, a gente vai estudar a cristologia patrística através das obras de arte paleocristãs, né, dos primeiros séculos cristãos. Em um segundo momento, estudaremos a cristologia na época patrística pré-nicena. Então, o período patrístico, normalmente, ele é dividido em 3 fases, em 3 momentos, né, a patrística. A primeira fase, o primeiro período da patrística, é chamada de patrística pré-nicena ou patrística das origens. Então, é patrística pré-nicena ou patrística das origens, porque é o período antes do Concílio de Nicéia do ano 325. Então, até antes do ano 325 existiu um primeiro período patrístico. Repito, esse período pode ser chamado a patrística das origens ou a patrística pré-nicena. E tem grandes escritores
grandes padres da igreja desse período pré-niceno. Nós temos, por exemplo, Justino, mártir, né? Nós temos Teófilo de Antioquia, nós temos Hipólito Romano, né? Um grande escritor, um grande exegeta do século III. Nós temos o grande Orígenes de Alexandria, né? Um gênio do cristianismo, um grande comentador da Sagrada Escritura, né? Um grande mestre dos padres da igreja, Orígenes Alexandrino. Nós temos São Cipriano de Cartago, nós temos grandes figuras que vão brilhar nesse período pré-niceno. Mas esse período pré-niceno é um período também bastante escuro, porque era o período das perseguições. A igreja estava num momento de perseguição. Portanto, a estrutura visível da igreja não era assim como nós conhecemos hoje ou em tempos posteriores ao Concílio de Nicéia, né? Era a igreja das catacumbas, a igreja perseguida, a igreja dos mártires. Portanto, muitos dos textos desses primeiros escritores se perderam, né? Nós não temos acesso a esses textos patrísticos, muitos deles, né, das origens. Mas o que nos chegou é de grande valia, de grande utilidade para o nosso estudo, para a nossa formação e até mesmo para o nosso crescimento espiritual como cristãos, né? Então, esse é o primeiro período, é o período patrístico pré-niceno, antes de Nicéia, que vai desde o primeiro século até o ano 325, nós dizemos os 3 primeiros séculos, né, da patrística. Depois, em terceiro lugar, nós vamos estudar o segundo período patrístico, que é um período importantíssimo. Possivelmente o nosso curso vai ficar aí, não avançaremos mais, que é o período chamado o século de ouro da patrística, que vai justamente desde o Concílio de Nicéia, do ano 325, e os estudiosos colocam esse período de ouro da patrística até a morte de Santo Agostinho de Hipona, no ano 430, aproximadamente, né? Então, nós temos aqui esse período do século de ouro da patrística, aproximadamente um século completo, do ano 330 ao ano 430, ano no qual morreu Agostinho de Hipona, né? E também esse período aqui da patrística é um período de grandíssimos padres da igreja, né? Nós temos São Basílio Magno, São Jerônimo, São Gregório de Nissa, né? Santo Agostinho, Santo Ambrósio de Milão, São João Crisóstomo, Santo Hilário de Poitiers, São Cromácio de Aquileia. É uma pleiade imensa de escritores, de padres, de doutores que enriqueceu a igreja naquele século, né? Por isso é considerado o século de ouro do período patrístico. Depois do ano 430, começa o período da invasão dos bárbaros na Europa, e a Europa, né, o Império Romano, ele começa a entrar em declive, e, portanto, começa um terceiro período patrístico, chamado de a patrística tardia, né, que nós não estudaremos, isso é mais para um curso de patrística completo, né? Mas o período da patrística tardia também tem grandes doutores, grandes padres da igreja, né? Grandes missionários, como Santo Agostinho de Cantuária, São Bonifácio, Gregório Magno, né? Um grande padre da igreja daquele período da patrística tardia, Isidoro de Sevilha, Eugênio de Toledo, Juliano de Toledo, etc. Muitos grandes mestres da vida cristã desse período da patrística tardia, né, que nós não estudaremos nesse curso por causa também do tempo e para não perder tanto o foco da cristologia que nos interessa, né?
Mas esse período, a maioria dos estudiosos coloca até o século VIII, com a morte de São João Damasceno. Né? São João Damasceno, se não me falha a memória, ele faleceu no ano 735, me parece, ou 36. Então, século VIII. A maioria dos estudiosos colocam o período, e aí termina a patrística e começa o período que nós vamos dizer assim, dos mosteiros, né? Sobretudo dos mosteiros beneditinos no Ocidente, né? O período da escola catedral, da escola monacal, né? Depois o surgimento das universidades na Idade Média, o período escolástico, etc. Né? Então, praticamente a patrística ela se conclui no século VIII, né? Embora alguns estudiosos prolonguem a patrística praticamente até o século XI, né? Alguns até o século XII, até São Bernardo de Claraval, por exemplo. Né? Mas, em geral, se considera o final da patrística no século VIII, né? Porque começa um novo período, um novo método teológico também. Né? Então, depois, em quarto lugar, que está conectado com o período do século de ouro e também um período tardio, se o tempo nos permitir, vamos ver um pouco desse período patrístico, a cristologia dos concílios ecumênicos da era patrística, os 7 concílios ecumênicos da patrística. E, finalmente, a cristologia no pensamento de Agostinho de Hipona, que, sem dúvida nenhuma, é um dos maiores padres da Igreja. Escreveu muito, um grande doutor, coluna da Igreja no Ocidente, né? Um grande doutor da Igreja do Ocidente. Assim como, por exemplo, São Basílio Magno é grande luz para a Igreja Oriental, pela sua doutrina, pelo seu ensinamento. Ainda hoje, né, Santo Agostinho, quando lemos as suas obras, nos enriquece muito com a leitura desse grande padre da Igreja, Agostinho de Hipona, né, que ainda hoje continua sendo um grande ponto de referência para os nossos estudos, para a nossa fé cristã em geral. Né? Então, essa aqui é a estrutura do curso que eu gostaria de abordar com vocês. Depois eu vou disponibilizar esses slides, vocês vão ter à disposição na pasta de arquivos do curso. Ali eu deixo uma bibliografia fundamental, por exemplo, essa do Alois Grillmayer, Cristo en la Tradición Cristiana. Existe também em italiano, aqui tenho a versão em espanhol. Para o meu curso, esse curso aqui, vocês vão notar que eu vou seguir muito o pensamento de Manlio Simonetti. Né? Manlio Simonetti é um patrólogo que faleceu no ano 2019, praticamente uns anos atrás. Ele foi meu professor também em Roma, um leigo, estudioso da época patrística, sobretudo da patrística pré-nicena. Ele estudou muito o pensamento de Irineu de Leão, Manlio Simonetti. Ele estudou também muito o pensamento de Orígenes e Alexandria, o pensamento do gnosticismo dos 3 primeiros séculos. E Manlio Simonetti ele dá continuidade ao trabalho de um padre jesuíta, o padre Antônio Orbe, que é também um grande estudioso, é um padre espanhol, Antônio Orbe. Manlio Simonetti é um leigo italiano. Antônio Orbe estudou muito o pensamento de Ireneu de Leão em contraposição, né, em paralelo com o gnosticismo dos 3 primeiros séculos. Né? E Manlio Simonetti dá continuidade a esse estudo e depois ele aprofunda também o século IV. Ele tem uma obra muito importante, eu não citei aqui, que é a obra de Manlio Simonetti, La Crisi Ariana, a crise ariana. Né? Ele estuda o arianismo do século IV. Esse livro
mereceu receber o prêmio Ratzinger de Teologia, né? O primeiro prêmio Ratzinger de Teologia, entregue inclusive pelas mãos do Papa Bento XVI, me parece que foi no ano 2011, foi dado a Manlio Simonetti, né? Foi meu professor, eu fui acho que a última geração de alunos dele, né? lá em Roma, no Instituto Patrístico Agostiniano. Então vou me basear muito nesse texto que ele escreveu junto com o Antonio Orbi, também em italiano, textos teológicos e espirituais do 1º ao 4º século, né, sobre Cristo. É uma coletânea de textos cristológicos comentados por Antonio Orbi e Manlio Simonetti, né? Depois tem diversas edições, né? Se alguém tiver à disposição, também Bernard Sesboué, ele estuda também a cristologia patrística, né? Aqui existe esse livro que eu encontrei só em italiano, acho que não está traduzido ao português, Jesus Cristo nella tradizione della Chiesa, né? Jesus Cristo na tradição da Igreja, mas em português existe, possivelmente é uma obra difícil de encontrar, não sei se está ainda à venda ou a edição é esgotada, é a História dos Dogmas. A nós nos interessa, sobretudo, o volume 1º, né, O Deus da Salvação, publicado pela Loyola em 2002. Para quem quer aprofundar a cristologia enquanto tal, recomendo muito esse livro aqui, é uma espécie até de manual de cristologia, né? É um livro muito bem escrito, muito completo, é do padre François Costa, Jesus Cristo, Único Salvador, né, publicado recentemente, em 2019, pela Cultor de Livros. Então, para estudar a cristologia é muito útil mesmo. E depois, a Pontifícia Comissão Bíblica publicou também em italiano um texto, Bíblia e Cristologia, né, no ano 84. Bíblia e Cristologia, né, às vezes, quem tiver à disposição esse texto é muito, muito útil também, né, para estudar a cristologia em geral. E depois tem muitas outras bibliografias que vou deixar aqui, esses textos, digamos, textos não, né, essas referências bibliográficas, para que, se alguém depois encontrar alguns desses livros ou encontrar em português também, pois será sempre muito útil, né, muito útil. Pois muito bem, então. Nesse nosso primeiro encontro, eu gostaria de introduzir o período patrístico e Jesus na patrística. Vamos começar analisando algumas obras de arte do período patrístico sobre Jesus, né? Aqui atrás, nessa imagem, vocês estão vendo, é um mosaico belíssimo, né? Da época bizantina, já bizantina, que se encontrado, né, na Basílica de Santa Sofia, em Constantinopla, hoje atual Istambul, né? Santa Sofia, em Istambul. Um mosaico belíssimo da figura de Cristo. E vocês vão ver que a arte vai refletir, pois, a fé daquelas pessoas, o que aquelas pessoas acreditavam sobre Jesus, e vão refletir depois aquilo que nós vamos encontrar nos textos dos padres da Igreja, né? Então, começar um estudo do ponto de vista da arte nos pode ajudar, né? Porque nós, seres humanos, nós somos mais sensitivos, né, do que intelectivos. Nós gostamos de ver, nós gostamos de tocar, né? Nós gostamos de escutar as coisas, mas às vezes nos custa, né, pensar, refletir, exercitar o nosso intelecto, porque nós somos seres humanos
E o ser humano, ele é muito mais corpo do que alma, né? Nós temos a nossa alma, a alma intelectual, mas nós somos, digamos, seres materiais, necessitamos ver, né? Tocar, etc. O ser humano não é um espírito assim desencarnado, né? Ao contrário, somos uma união de corpo e alma, mas a nossa materialidade, a nossa corporeidade, ela é muito presente, né? Tanto é assim, notem, quando a gente está cansado, com sono, com dor de cabeça, dor de dente, a gente não consegue rezar direito, estudar direito, né? Pensar bem, né? A nossa alma sente muito a influência do nosso corpo. Então, antes de nós começarmos a refletir sobre quem é Jesus para os padres da igreja, é interessante ver o que os cristãos daquela época acreditavam sobre Jesus de maneira visível, tangível, nas obras de arte, né? Então, aqui, infelizmente, nós temos um ponto, uma dificuldade, um ponto negativo, que é o seguinte, né? As obras de arte desses 3 primeiros séculos, sobretudo, porque era um período de perseguição, lembremos-nos, né? Um período de perseguição da igreja. Nós não temos muitas obras de arte, né? Era um período de perseguição, era também um período onde era muito comum as guerras, né? Então as guerras destruíam muito do patrimônio artístico da antiguidade, não só cristã, mas em geral, né? Falaremos agora, por exemplo, de um lugar que tem sido destruído recentemente pela guerra, né? Ali no Oriente Médio, um lugar arqueológico importante, né? Infelizmente é assim, né? As guerras, as perseguições, etc., vão destruindo todo esse patrimônio cultural, artístico, e, portanto, a gente vai encontrar poucas obras de arte dos 3 primeiros séculos. Mas o que a gente encontrar sobre Jesus é interessante, porque nos abre uma janela para aquele mundo dos 3 primeiros séculos do cristianismo, né? E eu quero começar apresentando para vocês algumas obras de arte referidas a Cristo, né? Aqui poderíamos... não se trata de um curso de arte paleocristã, né? Eu estou aqui interessado na cristologia do período patrístico, portanto, vocês vão ver que as obras de arte paleocristã são muito extensas, né? Tem obra que fala sobre o Antigo Testamento, sobre Moisés, sobre Abraão. Se pode também estudar Mariologia através da obra de arte dos primeiros séculos. Se pode estudar os sacramentos, né, na arte dos primeiros séculos, ok. Mas o nosso foco é sobretudo Cristo na arte desses primeiros séculos, né? E eu quero apresentar para vocês um lugar no Oriente Médio, na Síria, chamado Dura Europos, né, ou Dura Europos, como vocês quiserem pronunciar. Ela é uma antiga cidade da Síria que foi abandonada no ano 256 durante a invasão sassânida, né? Então, é uma cidade, um povoado, vamos dizer assim, mais do que uma cidade, né? É um povoado que ficou abandonado depois do ano 256. E no ano 1920 começaram as escavações e encontraram os restos de um povoado contendo, entre outras coisas, uma sinagoga, né, judaica, um mitreu, né, digamos assim, um templo dedicado à deusa Mitra, e uma domus ecclesiae cristã, ou seja, uma casa da igreja, né? Lembremos-nos que nos 3 primeiros séculos a igreja, né, não tinha uma igreja como nós vemos hoje, né? Os cristãos
não tinha uma igreja em sentido técnico da palavra, né? As celebrações eram feitas em casas, normalmente casas senhoriais, casas grandes, que suportassem um número grande de pessoas lá dentro. Então, nessas casas, normalmente casas nobres, os cristãos celebravam a Eucaristia, celebravam o batismo, né, nas casas. Com o tempo, essas casas elas foram sendo doadas para a igreja, virou patrimônio da igreja e chamada, portanto, casa da igreja ou casa-igreja, né? Podemos dizer uma igreja doméstica, né? É uma casa-igreja. E lá em Dura Europos encontraram justamente uma domus ecclesiae, uma casa-igreja, contendo diversos afrescos cristãos, né? É interessante que também nessa sinagoga judaica, de fato, a sinagoga de Dura Europos estava melhor conservada, inclusive, do que a casa-igreja cristã, né? Também com muitas pinturas, afrescos, etc., né? Depois, no povoado, encontraram também fragmentos de textos cristãos da Didaquê, é um texto muito antigo, e também do livro, né, do Diatessaron de Tassiano. Tassiano foi um escritor do século II, que ele escreveu esse Diatessaron, né, ou seja, os 4 evangelhos comparados, né, formando uma só unidade, ele, em certo sentido, compilou em um só os 4 evangelhos, né? Esse Diatessaron de Tassiano. Então notem que havia cristãos naquele povoado, pelo menos até o ano do seu abandono, o ano 256, né? Essa é a história de Dura Europos ali na Síria, na região da Síria, né? Vamos olhar algumas dessas imagens dessa domus ecclesiae de Dura Europos, infelizmente hoje destruída, né, pelo Estado Islâmico, quando o Estado Islâmico invadiu recentemente essa região da Síria. O parque arqueológico ali de Dura Europos foi destruído, me parece, eu não tenho certeza, não investiguei, que as obras de arte recolheram depois em outro museu, levaram para outro museu, mas mesmo assim a arte arquitetônica ficou destruída, né? As escavações, por causa da guerra ali na Síria, né? Bom, essa casa tem diversas paredes, né? Como toda casa, né? Uma casa sempre tem paredes. Numa dessas paredes, os estudiosos dizem que ali havia um batistério, porque tem todo um ambiente batismal, né? E na parede principal desse batistério se encontra uma figura que vai ser muito clássica nesses 3 primeiros séculos do cristianismo, que não sei se vocês conseguem ver bem na perspectiva, depois vocês vão ter acesso, mas também se vocês procuram na internet vão encontrar essas imagens em boa resolução também, né? Mas se trata da figura do bom pastor. É uma figura emblemática, né? Jesus mesmo, ele diz em São João capítulo 10 que ele é o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, né? Vejam então um primeiro aspecto, vamos chamá-lo assim, da cristologia num período patrístico. Jesus é bom pastor. Mas o que significava para os primeiros cristãos chamar Jesus de bom pastor, né? Agora, se sabe que essa é a figura do bom pastor por todo o contexto daquela casa, porque tem outras figuras cristãs, né? Se eu visse pintado numa parede simplesmente alguém levando uma ovelha no ombro, a gente pode dizer, bom, é um pastor, né?
A arte grega também pintava, a arte grega e romana pintavam também pastores, né? Cenas idílicas, pastoris, né? Não é somente comum do cristianismo a figura do pastor, né? Mas dentro daquele contexto de outras pinturas evidentemente cristãs, a gente consegue chegar à conclusão que é uma pintura cristã. E, além do mais, não sei se vocês conseguem notar, tem duas pessoas aqui embaixo, né? Meio assim se escondendo as partes pudicas, né, do corpo, que os estudiosos afirmam que é Adão e Eva. Né? Não sei se vocês conseguem ver bem na resolução, mas tem um homenzinho aqui, e aqui tem uma espécie também de uma mulher, me parece, né? Infelizmente, a pintura é aquilo que primeiro se deteriora, né, na arte. A pintura se perde com mais facilidade do que a escultura, do que a arquitetura, por exemplo, né? Então a gente perde um pouco as cores, perde as figuras, né? Perde muitas vezes aquele brilho original que tem. Mas a gente pode imaginar aqui uma cena pastoril, não sei se é um prado, um riacho, que é alguma coisa assim, uma montanha, ou um rebanho, não conseguimos ver bem, né? Mas aqui embaixo se vê esses dois personagens aqui, Adão e Eva. E o pastor, uma figura grande, levando a ovelha perdida. O que eu quero dizer com isso? Vamos agora voltar à cristologia da época patrística. O que significava para os primeiros cristãos a imagem do bom pastor? Significava que o bom pastor é aquele que salva a ovelha. Adão e Eva são como ovelhas desgarradas, perdidas pelo pecado. E Jesus vai buscar até a mansão dos mortos aqueles que se perderam, Adão e Eva, e os coloca sobre os ombros e os traz outra vez para o prado da vida eterna, para o prado da salvação. Vejam então, notem esse primeiro aspecto. Cristologia e soteriologia, ou seja, Cristo e a salvação que vem só de Cristo, estão muito unidas no primeiro período patrístico, né? Não é a única imagem, a gente vai encontrar outras imagens também do bom pastor, Jesus como bom pastor. Aqui nessa pintura de Dura-Europos, dessa casa-igreja de Dura-Europos, né, a gente pode fazer essa reflexão. Jesus como bom pastor, como salvador, que vem resgatar a ovelha perdida, que é Adão e Eva. E vejam que essa pintura aqui está num contexto de um batistério, de uma pia batismal. E o catecúmeno que vai receber o batismo, a pessoa que vai receber o batismo, antes do batismo, antes de receber a graça batismal, ela estava como ovelha perdida. E Jesus, através do batismo, vem resgatá-la e a coloca nos seus ombros e a leva outra vez para o redil da vida sobrenatural, da vida da graça, da vida eterna, né? Então tem toda essa simbologia do pecado de Adão e Eva. Nós éramos como ovelhas sem pastor, desgarradas do rebanho, que agora, pelo batismo, voltamos ao redil do Cristo Jesus, né? Então, Jesus que vem resgatar Adão e Eva, né? Agora, por que eu fiz também essa explicação para vocês, né? Essa união entre a figura de Jesus, o bom pastor, a figura de Jesus, salvador de Adão e Eva, salvador dos pecadores, né, que vem para nos salvar do pecado. É porque nós vamos encontrar nos textos desse período patrístico justamente essa ideia, né?
acho que eu coloquei aqui, vamos ver. Bom, esse aqui é um detalhe, né? Antes de entrar nos textos, é um detalhe um pouquinho mais aproximado da imagem, né? A gente vê aqui o rosto do pastor, os olhos, né? Infelizmente, né? A pintura é o primeiro que se perde com o tempo, né? E depois uma ovelha, não sabemos se uma ovelha, um cordeiro, o que for, né? E o pastor carregando essa ovelha que estava perdida, levando-a de volta ao redil. Né? E aqui é o texto que lhes comentei, é um texto muito antigo, é um texto anônimo, não sabemos quem o escreveu, mas é um texto que fala justamente isso. Né? A maioria dos estudiosos dizem que é um texto ou do século II ou do século III. Né? Dura Europos foi abandonada no ano 256, ou seja, século III. Portanto, é um texto que, segundo os estudiosos, está nesse período aí, onde Dura Europos estava ainda em atividade. Né? Havia vida naquele povoado de Dura Europos. E olhem essa homilia que nós lemos na Liturgia das Horas no Sábado Santo. Diz assim, essa antiga homilia para o Sábado Santo. O que está acontecendo hoje? Vocês vão se lembrar, o Sábado Santo é o dia em que nós cristãos celebramos o silêncio, o grande silêncio, né? Jesus, ele dorme, ele morre na cruz na Sexta-feira Santa, nas vésperas do sábado, ele é sepultado às pressas nessas vésperas do sábado, e ele sepultado, ele descansa no sepulcro, ele morre realmente, uma verdadeira morte, né? E ele desce à mansão dos mortos para resgatar de lá aqueles que estavam, né, nas sombras da morte. Adão e Eva, os justos, né, do Antigo Testamento. Então, no Sábado Santo, Deus dorme na cruz, né, é sepultado para resgatar Adão e Eva. E vejam o que esse autor dessa homilia nos diz. O que está acontecendo hoje? Um grande silêncio reina sobre a terra. Um grande silêncio e uma grande solidão. Né? Um tema típico do Sábado Santo. Né? É um dia que a igreja também entra no sepulcro com Jesus e fica em silêncio. É um dia de silêncio, de reflexão. Né? Porque, agora ele vai falar o porquê existe esse grande silêncio. Um grande silêncio porque o rei está dormindo. A terra estremeceu e ficou silenciosa, porque o Deus feito homem adormeceu e acordou os que dormiam há séculos. Vejam que interessante. Deus adormeceu na cruz para acordar, para suscitar, para levantar os que estavam caídos, os que estavam prostrados, né? Os que estavam deitados no pó da morte. Deus morreu na carne e despertou a mansão dos mortos. Ele vai, antes de tudo, à procura de Adão, nosso primeiro pai, a ovelha perdida. Olha só que interessante. Né? Esse autor aqui, do século II, do século III, fala que Adão é ovelha perdida, nosso primeiro pai. Ele se perdeu como uma ovelha. E, portanto, essa ovelha perdida necessita de um resgate. Então, Jesus, no Sábado Santo, desce até as profundidades da mansão dos mortos para ir em busca da ovelha que se perdeu, do nosso primeiro pai, Adão. E faz questão de visitar os que estão mergulhados nas trevas e na sombra da morte. Deus e seu filho vão ao encontro de Adão e Eva cativos, agora libertos dos sofrimentos. Né? Então, essa imagem que nós temos aqui do batistério
de Dura-Europos, né, da pintura da parede do batistério de Dura-Europos, nos mostra justamente essa verdade da fé que nós cremos, que acreditavam também os cristãos que nos precederam. Jesus é o bom pastor que vem nos resgatar, nos vem salvar da morte, do pecado. E o batismo é uma morte e é uma vida. A morte fica sepultada nas águas do batismo e renasce uma nova criatura. É um novo nascimento, uma nova vida, através do santo batismo. Então, aqui nós temos um exemplo de cristologia visível. Né? Lembremos-nos, né? A maioria das pessoas na Antiguidade, na Idade Média, até poucas décadas atrás, eram todas analfabetas, não sabiam ler. Né? Esse texto que acabamos de ler, poucas pessoas tinham acesso à leitura. Né? A arte era um livro aberto, né, que não discrimina ninguém, que todos podem ir lá olhar e ler. Não importa se ele é letrado, se ele é estudado, se ele é analfabeto, a arte é um livro que ensina, que explica a todas as pessoas, sem discriminação nenhuma. Né? Então, a importância da arte, até hoje em dia, nos nossos dias, né? Infelizmente, a arte ela tem se perdido muito essa função humanizadora da arte. Né? Às vezes a gente olha uma arte assim e causa até repugnância, né? Justamente que os artistas querem provocar essa repugnância nas pessoas que contemplam a obra de arte. Né? Mas, em geral, a obra de arte ela tem uma função humanizante, civilizatória. Né? Só o ser humano faz arte, né? No bom sentido da arte. Né? Fazemos, às vezes, arte também no mau sentido, mas os animais não são capazes de arte. Né? A arte pressupõe um conhecimento abstrato, né? Uma observação, uma inteligência abstrata que depois coloca no concreto aquela ideia abstrata. Né? Então, aqui nós vemos o tema da cristologia unido à soteriologia e unido a um tema bíblico, João 10, eu sou o bom pastor. Né? E também Gênesis, capítulo 2, Adão e Eva expulsos do paraíso e que agora são resgatados pelo bom pastor, que é Cristo Jesus, nas águas do batismo. Então aqui nós temos um primeiro elemento artístico muito interessante.